Amantes do futebol, Central do Futebol entrando na ar mais uma vez e hoje a gente vai analisar aí o técnico Enderson Moreira. Vamos falar um pouquinho sobre ele, como ele pode ajudar o Bahia, a sua forma de jogar. A gente vai analisar um pouquinho aqui e dizer como esse time do Bahia pode melhorar ou não com a chegada do Enderson Moreira. Antes, manda aquele abraço para você que está chegando pela primeira vez. Se inscreve, dá essa moral. Aqui é o canal de análise e informação sobre todos os clubes brasileiros, sobre futebol mundial. É aqui no Central do Futebol. Então dá uma moral. E eu sou o Léo, sou analista, sou scout deste canal. Aqui você tem análise e também informação. Olha, o Bahia anunciou, como você está vendo passando na sua tela, a contratação de Enderson Moreira. Enderson Moreira que é multicampeão da Série B, foi o último campeão da Série B com a equipe do Botafogo e gerou aí no meio da torcida do Bahia, vocês também que são torcedores do Bahia, me confirmem aí se vocês gostaram ou não, um misto, né, pelo que eu vi nas redes sociais, algumas pessoas reclamando, outras pessoas não, mas como é o estilo de jogo do Enderson Moreira, como ele pode mudar a equipe do Bahia? Primeiro eu vou logo dizendo, ele tem conceitos bem parecidos com o Guto Ferreira. É um técnico que gosta de jogar no 4-2-3-1, que tem aí a transição ofensiva, ou seja, o contra-ataque, como o seu forte aliado. Ele vai encontrar nesse elenco do Bahia o Marco Antônio, que foi um forte aliado dele no Botafogo, foi uma das válvulas de escape, e ele depende muito desse jogo com jogadores bem rápidos, com pontas rápidos, para puxar o contra-ataque e para fazer aí com que os seus atacantes sejam bem acionados. O que ele precisa também no seu time é de um bom meio-campo. Vamos lembrar no Botafogo, onde tinha um Chay, que era o maestro do jogo, né? Era o cara que fazia tudo ali, dava bola para o próprio Navarro fazer o gol, enfim. Os conceitos táticos dele começam por isso. É um técnico que tem o 4-2-3-1 como o seu sistema de jogo, mas que gosta que suas equipes façam uma pressão média alta. Em alguns jogos ele vai alternar, vai ter essa variação, vai ter um jogo que ele vai marcar mais em cima para não deixar a equipe adversária sair, vai ter jogo em que ele vai baixar um pouquinho suas linhas, esperar o adversário para sair no contra-ataque, mas ele tem essa ideia de uma equipe também bem compactada e de um sistema defensivo muito sólido. Ele gosta disso, que suas equipes tomem poucos gols. Foi assim no Botafogo, ele ajustou o sistema defensivo, foi assim também por onde ele passou pelo Goiás, pelo próprio América Mineiro, ele sempre fazendo esses trabalhos consistentes defensivamente. Então acho que no primeiro momento ele vai sim ajustar a questão defensiva do Bahia, vai tentar aí fazer com que seu time sofra poucos gols e também fazer uma equipe um pouco mais reativa, uma equipe em que jogue na transição ofensiva, como já fazia o Guto, uma transição ofensiva muito forte. Ele deve utilizar bem o Rildo, pode utilizar também o Jacaré, o próprio Marco Antônio que ele já utilizava no Bahia ou no Botafogo, e isso deve ser uma arma do Enderson Moreira, joga pelo time do Bahia. O que eu espero? Eu acredito que ele vai pedir reforços, ele fez isso na sua chegada para a equipe do Botafogo, ele deve pedir um 10 tradicional, não acredito que ele vai continuar com o Daniel, nem também com o Lucas Mugni. Ele gosta de um cara um pouco mais construtor, um cara um pouco mais criativo, habilidoso, ele gosta desse 10, ele deve pedir um cara com essas características, e acredito também que ele deve pedir alguém ali para a lateral direita. Não acredito que ele seja, não que o Borel seja um cara que não esteja com aquém, né, que seja um cara que não seja titular, mas acredito que ele peça aí um lateral direito que apoie um pouquinho mais e que defenda também com a mesma qualidade, que ele gosta dessa função, que os seus laterais façam isso. O que o torcedor do Bahia pode esperar é que terá um time um pouco mais organizado. Eu ainda acredito que o Guto tenha até um pouco mais de repertório do que o próprio Enderson Moreira, mas a gente não terá uma mudança tão grande, né? O Bahia não terá uma mudança tão grande no seu estilo de jogo, já que o Enderson Moreira segue pela mesma linha do Guto Ferreira, utilizando as transições ofensivas um pouco mais fortes e também tentando com que seu time seja um pouco mais agressivo e fazendo aquela marcação alta, coisas que o Guto já fazia no elenco do Bahia. Não teremos muitas mudanças táticas, mas eu acho que na questão motivacional o Enderson Moreira seja um cara até melhor do que o Guto para levantar o alto astral do elenco. Eu sei que muita gente não gosta do Enderson Moreira pelo seu temperamento, mas ele pode ser um aliado muito grande ao Bahia, já que o cara entende da Série B e tem diversos acessos aí no seu currículo. Então é isso, essa foi a nossa análise sobre a possível chegada do Enderson Moreira à equipe do Bahia. Lembrando que as nossas análises a gente não gosta de utilizar muito números, a gente gosta de falar mesmo taticamente, para que o torcedor entenda como o seu time pode modificar
com a chegada do jogador ou do técnico que a gente analisa. Então é isso, aquele abraço, tamo junto, gostou da nossa análise, compartilha muito, se inscreve no nosso canal, eu ficarei muito grato. Valeu!